Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso, soltinhos para mais uma emissão. 90 mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro. Hoje temos a honra de ter connosco Silas. Silas, antes de mais, agradecer aqui por ter aceito o convite para estar aqui connosco. A termos pessoais, e acho que o Ricardo também partilhará dessa opinião, ficará sempre na minha retina vê-lo os seus tempos com o Zé Pedro. Acho que era uma dupla fantástica, dupla essa que até chegou a recriar depois como treinador. Por isso temos aqui uma ótima carreira que vai muito além do Belenenses, onde protagonizou grandes épocas, e estamos aqui para falar dela. Mais uma vez, muito obrigado. E o Ricardo, antes de começar, faz uma pequena apresentação do convidado. Espero que goste. Obrigado, meu. Jorge Manuel Rebelo Fernandes, para o Registro Civil. Silas, para o mundo do futebol. Herdou este nome por causa do brasileiro Silas, que jogava nos séniores do Sporting quando o pequeno Jorge jogava na formação do clube de Alvalade. Nascido em Lisboa, cresceu em Campolide, numa família unida e de trabalho, junto dos avós, mãe, padrasto, 5 tios e da Mariana, a sua irmã mais nova. Criado num seio sportinguista, era frequente ir a Alvalade com o padrasto ver Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes em ação. Num tempo onde não existia internet nem Playstations, que cresceu na rua a jogar à bola, a brincar com carros de esferas, berlindes, peões e a andar de skate e de bicicleta sem travões. A sua primeira imagem de uma bola é de uma bola caucho, uma raridade naquela altura, mas como jogavam contra um taipau de madeira, houve um dia que alguém a chutou e a furaram. Aos 10 anos chega ao Domingos Sávio, por influência de um amigo mais velho, que jogava no escalão acima. Desse tempo fica a memória do Sr. António Silva, que lhe incutiu desde cedo o valor da disciplina e a aprendizagem de marcar as linhas do campo com cal antes do jogo. Entretanto, seguiu-se um treino de captações no Sporting e entre mais de 300 miúdos que foram treinar à experiência, o menino do bairro social Bela Flor foi um dos selecionados. Seguiram-se 2 anos de muita aprendizagem, mas que acabaram numa dispensa por ser baixo e franzino para os padrões do Sporting. No dia em que celebrou os 13 anos de idade, assina com o Atlético e rapidamente se torna num indiscutível da equipa e o capitão da equipa da Tapadinha. Foram 10 anos de Atlético e hoje o Silas é, sem grande margem para dúvidas, o maior craque da história do clube. Como sénior, representou Atlético, Ceuta, Elche, União de Leiria, Wolverhampton, Marítimo, Belenenses, Chael, Limassol, Étnico Jacnas, North East United e Cova da Piedade. Ao mais alto nível, conquistou um campeonato de Portugal e uma Liga Cipriota. Paralelamente, vestiu a camisola da Seleção Nacional em 3 ocasiões e atingiu não só o topo do futebol nacional, como poder privar com Figo, o seu ídolo com quem aprendeu que o mais difícil é fazer sempre bem as coisas mais simples. Depois de 22 anos como jogador e de futebol profissional, seguiu-se o caminho do treino e como treinador sénior encontra-se a construir uma carreira sólida, com altos e baixos, mas com trabalhos de qualidade, tendo nos últimos 8 anos passado por Belenenses, Bessado, Sporting Clube Portugal, Famalicão, AEL Limassol, Mafra, Marítimo, União de Leiria e mais recentemente pelo Farense. No capítulo pessoal tem 2 filhos, o Gonçalo e o Santiago, ambos a seguir as pisadas do pai. Na música gosta de rock, Doors, AC/DC, Pearl Jam, U2, por influência do seu tio, que era DJ, tanto quanto soube. Também gosta de roupa e com o primeiro ordenado ganho no Júnior do Atlético, 60 contos, poupou para comprar discos e calças leves. Hoje tem uma coleção com mais de 800 discos. Nas curiosidades, gosta de tatuagens, tem uma pantera nas costas que fez por fazer e uma na perna com bastante significado, que é um vocalista com uma guitarra e com uma frase dedicada aos filhos tirada da música dos U2, que diz: "Can you hear me when I sing? You are the reason I sing." Antes dos jogos gosta de ouvir música para se motivar e começar a entrar no jogo antes dele começar e detesta quando a sua equipa está a atacar e grita em golo antes da bola entrar. Noutros esportes gosta de acompanhar a Fórmula 1 e o seu piloto favorito é Lewis Hamilton, e nos tempos livres gosta de continuar a jogar futebol, pádel e andar de bicicleta. No capítulo das amizades e dos indispensáveis, a avó Helena, o Sr. António Silva, o Mr. Faustino, José Mourinho e Jorge Jesus foram alguns dos responsáveis por chegar ao topo do futebol nacional.
Por isso e por muito mais, é para a equipa do 90+3 uma honra poder entrevistar um dos números 10 mais míticos do futebol nacional e um treinador de grande qualidade que até nos sonhos pensa em futebol. Senhoras e senhores, seja bem-vindo o capitão e o Mister Silas. Obrigado. Antes de mais, deixem-me só dizer-te que faltei uma pessoa importante na minha carreira. Aliás, na minha carreira desportiva, talvez a mais importante. Que eu tenha conhecido relacionado com o futebol. Foi o meu agente durante... Jorge Gama. Durante a minha fase toda de jogador, só trabalhei com ele. E é a pessoa mais importante da minha carreira desportiva, naturalmente acompanhada da minha família, não é? Claro. Mas que esse eu não considero que tenha conhecido por causa da carreira desportiva. Mas é ele. Que até fez uns vídeos seus que depois te permitiram ir para a Espanha na altura. Sim, eu fui para a Espanha por ele. Porque eu na altura jogava no Atlético e tinha ido fazer captações ao Campo Maiorense e ao Salgueiros. Tinha sido ele também que tinha conseguido, com o João Alves no Campo Maiorense, Salgueiros com o falecido Dito. E acabei por não ficar em nenhum e acabei por ir para a Espanha. Mas foi ele que fez todas as transações e que me deu o apoio durante esses 22 anos. Ainda hoje somos amigos, naturalmente. Está feito o reparo, Silas, e nós mandamos um abraço ao Jorge. Sabemos que numa das negociações também ele estava a tentar fechar o Pauleta ao mesmo tempo e estava a fechar o Silas. Foi nessa de Espanha, foi nessa que eu fui para a Espanha e eu vou para a Espanha, ele deixou-me em Algeciras e eu atravessei o Estreito de Gibraltar com outro agente, que era um parceiro dele naquela altura, que estavam a fazer negócio, e chego a Ceuta e o clube meteu-me num hotel assim, no Porto. No Porto. Imaginem um Porto, daqueles Porto de barcos, assim, o escatório. O ar, e eles metem-me lá num hotel. O Jorge Gama, entretanto, tinha que ir para a Corunha, porque estava a negociar o Pauleta. Não sei se, já não me recordo se ele estava a negociar o Pauleta para assinar ou se era uma renovação, mas ele tinha que estar na Corunha. E o meu negócio praticamente estava feito, não havia nada a negociar. Entretanto, eles metem-me lá um dia, eu chego ao quarto, não tenho televisão, não tenho nada. Chego ao campo, eu ia-me sentar, os jogadores, assim, pela minha cor, pensavam que eu acho que eles pensavam que eu era marroquino, moro, porque naquela altura ainda havia um estigma grande relativamente aos mouros em Espanha. E então havia lugares sentados e eu perguntava, está aqui alguém? Havia lugares livres e estava aqui alguém? Não, eles diziam-me, não, está ocupado. E não me deixavam sentar. Eu sentei-me lá num cantinho, mas aquilo, depois de eu começar a treinar, eles começaram a ver a treinar e disseram, depois alguns já vieram ter comigo, tu és de onde? Eu disse, sou português e tal. E aí já me arranjaram um lugar. O racismo dissipou-se pela qualidade. Sim, acho que foi isso. E lá está, o futebol tem isso também, que nos aproxima muito, seja de que raça for, mas eu senti isso. Entretanto, eu como fui para o quarto, eu tinha deixado a minha família, vivia num bairro social, mas tinha uma boa vida, não passava fome, tinha deixado a minha família, chego lá, o quarto não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada, e eu ligo para o Jorge Gama. O Jorge Gama estava na Corunha, digo, Jorge, eu quero me ir embora. Os gajos meteram-me aqui, estou aqui sozinho, nem televisão tenho, não tenho nada, deixei a minha família, na altura tinha namorada, deixei a minha namorada, os meus amigos, venho para aqui, e ele diz-me, espera aí que eu vou ligar ao presidente. E eu estava mesmo convencido que me queria ir embora. E, entretanto, o Jorge Gama liga ao presidente, o presidente já me tinha visto a treinar, vai-me buscar ao hotel, mete-me no hotel 5 estrelas, dá-me um carro, na altura era um Fiat Uno Turbié. Deu-me logo na mão também 2.500 euros, na altura era... 500 contos. 500 contos. Eu fiquei, e eu liguei para o Jorge, afinal já não quero ir, vou ficar por aqui. E foi a melhor decisão da minha vida, foi ter ficado por lá. E o Jorge Gama eu estava mesmo convencido de me querer ir embora, e o Jorge Gama queria-me convencer e não me conseguia convencer. Mas depois, entretanto, lá fiquei e ainda bem que fiquei. Sim. Mas o Jorge Gama é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Claro que sim, e ainda bem que referiu. Silas, nem sei bem, tinha aqui uma pergunta inicial que não fazia sentido a meio da conversa, porque seguimos alguma cronologia,
queria-lhe perguntar, porque li numa entrevista que deu há 8 anos, uma frase que eu achei muito curiosa, que era: tinha tudo para ser bandido, menos cabeça. O que é que quer dizer com isso? E Eu não sei, também não uma sei se lição para as vocês, gerações mais novas. têm noção de onde é que está o bairro onde eu cresci. Sim, sim. A nível, seja de um lado havia o Casal Ventoso, do outro lado havia o bairro da Serafina, que na altura também não era muito melhor do que o Casal Ventoso. E eu também cresci. Infelizmente foi numa fase em que começou a aparecer heroína, cocaína. A geração acima de mim, 2 gerações, se nós pensarmos aí numa geração 5 anos e 2 gerações de 10 anos, essas gerações foram praticamente dizimadas, com muita gente a consumir, muita gente a acabar na prisão, muita gente a acabarem por falecer. E eu cresci no meio disso tudo. Ou seja, eu ia à casa de amigos meus e em cima de uma mesa tinha heroína, cocaína, havia tudo. Deles e dos pais. Sim, tudo. Havia tudo e toda a gente consumia. Claro que nós ainda éramos miúdos e não consumíamos. Mas depois dessa geração dos meus amigos, 3 ou 4 acabaram por consumir e depois mais uns 2 ou 3, não, mas 3 ou 4 acabaram por consumir. E uns deles já faleceram, outros foram presos, e eu fui o único, eu acho também, graças ao futebol, fui o único que me consegui praticamente salvar dos meus amigos de infância mesmo. Éramos 5 ou 6, eu e outros, estamos bem, e os outros ou já não estão ou continuam na mesma vida. E isso, lá está, eu tinha tudo para poder enverdar por esse caminho, mas não, porque a minha cabeça dizia-me outra coisa, porque o futebol era a única coisa que eu realmente gostava. Eu lembro-me perfeitamente, às vezes gostava-me ir para o treino, porque eu estava, por exemplo, com os meus amigos, imagina 3, 4 da tarde, mas tinha que ir para o treino. E havia ali um momento que eu dizia, eu tenho que ir para o treino e tal, mas aquilo passava-me 20 segundos depois, eu já, não, tenho que ir. E ia, e depois, entretanto, quando chegava ao treino, já estava outra vez no meu ambiente que eu gostava muito. E foi isso, essa afirmação é relativamente a isso, porque realmente era muito fácil eu poder ir seguir a minha vida por um caminho errado e não seguir como segui. Sim, é um exemplo bom e bonito de que o futebol salva muitas vidas. Sim, aliás, eu mesmo na minha família também tive casos assim. E se calhar, de certa forma, também me ajudaram a ver o que é que eu não queria ser. Mas eram muitos casos. Ou seja, na minha geração, eu já consegui ver, ok, isto não é bom. Não é caminho. Enquanto que eu acho que 1 ou 2 gerações antes não havia tanta informação e essas gerações acabaram por ser dizimadas. Até porque era uma novidade. Sim, era uma novidade. Mas para mim já não era. E eu via-os todos os dias na rua. Via-os no autocarro. Via-os nas escadas. Ou seja, eu passava por eles todos os dias. Aquilo era uma coisa muito normal para mim e para os meus amigos. Só que a maior parte deles conseguiram cair também. E eu não. Sim. E acaba por, como disse, a paixão do futebol e do jogar, tanto que quando estava na Atlética também jogava futsal às escondidas e acabou até por aí ganhar alguma paixão também pelo próprio treino. E há uma fase aí de transição em que há outras 2 pessoas também que o marcam bastante no Atlético, que é o treinador Faustino e Pedro Gomes, que acredito que tenham sido pessoas também que o tenham ajudado a ganhar uma mentalidade competitiva, prepará-lo. A própria parte do Pedro Gomes o ter treinar sozinho consigo quando não podia estar presente nos treinos. E há também uma frase muito interessante que já ouvi dizer sobre o seu treinador Faustino, que é: vocês quando chegarem lá acima não têm de olhar para ver como é que eles atam as botas ou metem as caneleiras, vocês têm de ter a vossa personalidade, porque não há outra maneira de se ingrar. Queria perguntar um bocadinho essa influência e depois que acaba por se traduzir na chegada à Espanha, que já falámos. Sim, esses 2 treinadores marcaram-me bastante. Outros 2 na formação foi o Sr. António, que é o meu primeiro treinador, que eu já falei dele várias vezes. António Silva. Que era uma pessoa de uma humildade enorme, mas ao mesmo tempo também era muito... Era rígido, mas no bom sentido. Eu, se não fosse marcar o campo de manhã, não íamos todos sempre,
A ver como se fosse uma convocatória. Ok, hoje és tu, tu e tu. Se não fosse marcar o campo de manhã, não ia jogar à tarde. Ele era muito rígido nesse aspecto, mas ao mesmo tempo gostava muito de nós. Eu gostava muito dele também. E o outro foi o Osvaldo Silva no Sporting. O Osvaldo Silva foi por uma questão técnica. Tudo o que nós tínhamos que fazer era tudo coisas muito técnicas. E aquilo marcou-me para sempre. A maneira como nós treinávamos, os aquecimentos, tudo muito técnico, controle, passe, não perder a bola, dar muito valor à bola. E aquilo marcou-me durante toda a minha carreira. Ou seja, eu nunca consegui jogar, a bola vir para mim e dar um chutão na frente. Eu nunca consegui fazer aquilo. Tratar bem a bola era uma prioridade. E às vezes, quando me pediam aquilo, eu lembrava-me do Osvaldo Silva e eu dizia, não vou fazer isto, eu não consigo fazer isto. E não conseguia. E é uma das coisas que eu, por acaso, depois, entretanto, com o passar do tempo, fui passando aos meus filhos também. Ou seja, a bola para ser tratada com carinho. E não quer dizer que nós não batemos na bola e que não se tenha que fazer um passo longo, mas é um passo longo. Não é um chutão para a frente sem noção e sem intenção nenhuma. E o Osvaldo Silva no Sporting também me marcou muito nesse sentido. Osvaldo Silva é herói da Taça das Taças do Sporting. Sim, Osvaldo Silva. Faz o hat-trick contra o Na United. altura eu fui treinado no Sporting pelo Mr. César Nascimento e pelo Mr. Osvaldo Silva. São ambos que o trazem para o meio, não é? Porque chega lá como extremo esquerdo e acaba por vir para o meio no Sim, Sporting. sim. Exatamente. Ou seja, também no primeiro ano terminaram a sua Sim, carreira. o meu primeiro ano era extremo esquerdo, no Domingos Chávio, e depois no Sporting já passei para médio. Sim, E é aí que isso fica. foram eles. Também tem essa preponderância, também é assinalável. Já agora, antes de irmos só ao futebol sénior, também li que até disse isso quando foi apresentado como treinador do Sporting, que a sua maior frustração na carreira foi o dia em que tinha sido dispensado enquanto jogador. Mantém isso até hoje? De que forma é que isso impactou a sua carreira e o moldou? Eu não diria que fosse frustração. Foi duro, porque eu realmente, enquanto criança, eu era mesmo sportinguista. Era de uma família de sportinguistas, ia ver os jogos todos do Sporting e continuei a ir, mas na altura de um miúdo quase a fazer 13 anos, que é sportinguista e que é dispensado do seu clube, é duro. Eu lembro-me desse trajeto para casa, que até eu fiz sozinho, no autocarro, e eu ia sempre a chorar. Mas depois, a verdade, depois me cheguei ao Atlético e fui muito bem tratado, e hoje em dia, se me perguntarem, és mais Sporting ou Atlético, eu sou mais Atlético. Sou mais Atlético do que sportinguista, porque passei lá 10 anos. 10 anos. E de sucesso. Cresceu lá. 10 anos de sucesso, cresci como jogador, cresci como pessoa, trataram muito bem. Uma das pessoas mais importantes também na minha carreira é o Sr. Lino, que era um dirigente do Atlético, um dirigente histórico do Atlético. Era quase como o meu pai ou o meu avô. Dava-me nas orelhas quando tinha que me dar, dava-me carinho quando tinha que dar. 10 anos são realmente muitos anos. E hoje em dia eu digo a muita gente, eu sou Atlético, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu sou Atlético. E da tapadinha, não de Madeira. Sim, Atlético da tapadinha. E isto é real. Eu adoro o Atlético e é o clube que eu mais gosto de todos aqueles que eu passei, é o Atlético. Muito bem. E vamos seguir para o futebol sénior, onde o Silas chega é de uma geração onde o respeitinho sobre os mais velhos era muito grande. E fazia muito eco esse respeitinho. De que forma é que é para um miúdo entrar para num balneário onde existe tantas, entre aspas e com todo o respeito, tantas carcaças, e de que forma é que se vai integrando nesse balneário cheio de homens? Eu por natureza já sou um pouco tímido. Em geral sou... Agora estou menos, mas era tímido. E então eu lembro que chegava lá, cumprimentava-os todos, equipava-me num balneário à parte, depois íamos para o treino. No meu último ano de júnior eu já ia treinar muitas vezes aos séniores, já os conhecia, eles já me conheciam a mim. Depois, entretanto, fui tendo alguns padrinhos, mas mesmo nos anos em que eu já estava a jogar completo, era titularíssimo absoluto no Atlético, e eu só falava com os meus colegas quando eles falavam para mim. Claro que havia um ou outro que eu já tinha um pouco mais de confiança, mas com aqueles mais antigos, um era o Lima, que hoje em dia trabalha na Federação Portuguesa de Futebol, eu cresci também a aprender
a admirá-lo, era um dos meus ídolos. A outra era o Vitinha, depois tínhamos um que era o Brito, o Carlos Vaz, o Luís Silva. Eram todos já jogadores de 25, 26, 27, que eu gostava muito de os ver jogar. Mas ao mesmo tempo eu era colega deles. E eu jogava a titular, e alguns deles já não jogavam. Mas eu tinha-lhes sempre muito respeito. Ainda hoje, quando os vejo, mantenho esse respeito. Mas era diferente daquilo que eu vejo hoje, porque às vezes eu hoje vejo, mesmo nas minhas equipas, vejo alguns miúdos que chegam lá e já tratam os mais veteranos como se fossem colegas de escola. E na minha altura não era assim, na minha altura era muito mais difícil, até porque cheguei a ter um ou outro colega assim, mais atrevidos nesse sentido. Só que depois no treino eles carregavam-nos de propósito, enquanto que a mim não. A mim, respeitava. A mim, ok, eu, por exemplo, se desse um drible assim, mais coisa, havia um ou outro ficava mais chateado e podia-me até dar um toquezinho, mas não, havia outros colegas meus que eram atrevidos e que chegavam ali e que achavam que estavam a falar connosco, né, da mesma idade, e vinha um, dava-lhe, vinha outro, dava-lhe, vinha outro, dava-lhe. E era assim que eles nos punham na ordem. E hoje, como treinador, como é que lida com esses gaps geracionais e esse tipo de liderança? É algo que delega aos capitães para serem eles a tratar disso, ou o próprio Silas também mete o dedo nessas matérias? Eu normalmente meto quando sinto que há miúdos que não respeitam as hierarquias, porque deve haver hierarquias nos clubes. Mas quando eu vejo miúdos que são humildes, que estão ali para ganhar o seu lugar e que não têm esse atrevimento que às vezes a mim me parece alguma falta de respeito, quando vejo miúdos que não são assim, que são miúdos humildes, que estão ali para ganhar, eu próprio também falo com alguns dos capitães e digo, olha, atenção que vocês o miúdo estão a entrar mais forte, não sei, o miúdo está aqui da mesma maneira que vocês para ganhar lugar. Aconteceu em vários sítios. Aconteceu até um jogador que está numa equipa grande de Inglaterra agora, que eu lhe disse, o miúdo acabou o treino, não lhe vou dizer onde, mas o miúdo acabou o treino a chorar, e eu perguntei-lhe o que é que se passa, e ele disse-me, porque só me dão duras, só me dão porradas, e o miúdo era um miúdo, e agora já não é miúdo, mas continua a ser humilde. E eu disse-lhe, tu tens de te ir habituar a isto, porque eles olham para ti como uma ameaça, e tu não vais ter a vida fácil aqui se te fores abaixo, acabas o treino a chorar. Não. Olha para isso como uma coisa boa, porque eles estão a olhar para ti e estão a sentir que tu estás a ser uma ameaça para eles. Porque tu chegas aqui, treinas bem, passas por cima deles, e a maneira deles te tentarem a intimidar é esta. Ou seja, mas se o miúdo chegasse lá com uma atitude diferente, eu se calhar não lhe dizia nada. Se calhar ainda lhe dizia alguma coisa por cima. O craque que lhe deu a porrada foi o Bruno Fernandes? Não foi o Bruno Fernandes. Não, o Bruno Fernandes não precisava dar porradas a ninguém. Porque a qualidade do Bruno é uma qualidade muito superior. Como disse um craque agora está em Inglaterra, tinha que lhe perguntar. Não era o Bruno... Sim, que lhe tinha dado. Não, o Bruno era uma qualidade superior. O Bruno não olhava para outros jogadores como uma ameaça. Ao contrário, o Bruno é um daqueles jogadores... Capitão. É um líder. É um daqueles jogadores que ajuda muito os mais jovens. Também por isso, porque é isso, ele é o líder, ele conhece o jogo, conhece as suas características, conhece as suas qualidades. Ele não olha para pessoas ou para outros jogadores dessa maneira. Mas havia outros durante a minha carreira toda, tanto como jogador como treinador, que eu apanhei, que olham para os miúdos e acham que aquilo é uma ameaça. Quando antes dos miúdos serem uma ameaça, nós temos que olhar para nós próprios e dizer o que é que eu estou a fazer mal, ou o que é que eu não estou a fazer para que este miúdo possa ser uma ameaça para mim. Claro. Sim, e falando um bocadinho da sua experiência em Espanha, acho que, ou seja, para um jogador, já foi aos 22 anos, até aos 25, estar em divisões inferiores de Espanha, sentia que de alguma forma isso poderia retirar-lhe algum protagonismo até para o mercado nacional, para um regresso a Portugal à Primeira Liga, porque depois até a sua transferência para o Leiria acaba por teria também a oportunidade de ir para o Barcelona B, acaba por ser
o facto de uma carreira um bocadinho diferente do habitual para um jogador português, estar numa divisão inferior em Espanha para depois conseguir regressar ao mais alto nível do futebol português? Não, eu não senti que fosse mal para mim, ao contrário. Primeiro que tudo, fui muito bem recebido. Fui para uma equipa e Ceuta é uma espécie de ilha, é uma ilha. De um lado temos mar, do outro lado temos a fronteira com Marrocos e não podemos sair dali assim facilmente. E então todos os jogadores que iam, ou quase todos, ou éramos muito jovens, ou mesmo aqueles que já tinham família, que eram casados, deixavam as famílias e iam praticamente, estávamos todos juntos. Ou seja, todos os dias almoçávamos e jantávamos, se calhar 7, 8 ou mais, às vezes mais. Estávamos todos os dias juntos, éramos uma família. E depois senti também a qualidade superior, a qualidade geral, técnica, tática, a qualidade dos jogadores superior, o nível de vida também superior, para mim, porque fui ganhar um bom dinheiro. Sim, 3 vezes mais, não foi? Não, na altura do Atlético para o Ceuta 6 vezes mais. Isso, de 100 para 600. E depois do Elche 10 ou 12 vezes mais, já não me recordo bem, mas uma coisa assim. Foi só pena aquela cobra piton logo. Isso foi logo no primeiro ano. O cartão de visita. Mas a qualidade, eu sentia que a qualidade era muito alta e sentia que me estava a ajudar bastante a nível de evolução como jogador. Fiz um primeiro ano muito bom, depois fui para o Elche. O Elche acabou por pagar 100 mil euros ao Ceuta de empréstimo. Eu fui, depois voltei ao Ceuta, que tinha último ano de contrato, e aí apanhei um treinador também que era um bom treinador, a jogar como 10, me incutiu 18 golos. E ele jogava um 6 e 2 8, eu era um dos 8, mas ele incutiu uma coisa que eu acho que é fundamental nos médios, que nunca ninguém me tinha dito, era a chegada à área. Toda a hora ele me estava a dizer chega à área, e eu não tinha essa característica. Jogava bem, mas não tinha essa característica. Então comecei, também por causa dele, porque todos os treinos ele me dizia, cada vez que havia uma jogada do lado contrário, sobretudo do lado contrário, eu tinha que chegar à área. E acabei por fazer 18 golos. 2 deles ao Málaga, na Copa do Rei. Eliminámos o Málaga, ganhámos 3-2. Fiz 2 golos. Depois, entretanto, jogámos com o Barcelona e perdemos 3-0. Mas não fizemos um mau jogo. E aí já, claro que aí já foram jogos em que eu dei muito nas vistas. Chama a atenção, não é? E também a última fase do campeonato, porque nós jogávamos uma liguilha de play-off, uma liguilha de subida. Foi quase até agosto, não foi? Foi. E o play-off também me correu muito bem. E, entretanto, assino pelo Leiria. É Mourinho que o referencia ao Sim, presidente? eu vou pelo scouting do Mourinho, não sei, eu nunca lhe perguntei como é que ele me conheceu, mas lembro-me que ele me foi ver. Eles foram-me ver a jogar também ao Ourense, acho que era o segundo jogo do play-off. Naturalmente que ali o Jorge Gama já tinha-se mexido, claro, tinha feito o seu trabalho, e bem, e eles foram-me ver a jogar. E entretanto, esse jogo do Ourense também ganhámos 1-0 e eu tive muito bem. O play-off correu-me bastante bem. Eu acho que até no último jogo fiz 2 golos também. Seja, em geral a época foi muito boa. E jogava comigo um guarda-redes, o Jorquera, que tinha sido guarda-redes do Barcelona. Estava emprestado. Entretanto, depois de eu assinar com o Leiria, liga-me, o presidente do Leiria liga-me. João Bartolomeu liga-me a mim pessoalmente. Ele nunca tinha falado comigo. Nós já tínhamos assinado o contrato e ele liga-me e diz-me, sei lá, ele tinha que me pagar 100 mil euros na altura. Na mão. E ele diz-me assim, antes de me pagar os 100 mil euros, diz, sei lá, daquele jeito peculiar dele, diz-me, sei lá, Silas, você acha que eu estou a fazer um bom negócio consigo? E eu digo assim, presidente, não sei se você está a fazer um bom negócio comigo. Não, sei lá, você é que sabe se está a fazer um bom negócio. Passado 2 dias, o Jorge quer falar comigo. Diz-me, olha, vão-te ligar do Barcelona, porque eles foram-te ver a jogar a Sabadell, gostaram muito, e vão-te ligar porque eles querem, do Barcelona bem. E eu já tinha assinado, mas entretanto, eles ligam para mim, eu dou-lhes o número do Jorge Gama, falam com o Jorge Gama, fazem-nos uma oferta, 3 vezes ganhar 3 vezes mais do que o Leiria me pagava, e eu digo ao Jorge, o Bartolomeu ligou para mim, ele está ali na dúvida, você agora liga para ele e diz que, se ele está na dúvida, a gente faz um negócio. Porque eu queria ir para o Barcelona ver, não é?
E entretanto ele diz ao Jorge Gomes, não, que eu agora já prometi ao homem, ao Mourinho, e já não vou voltar com a palavra atrás, não sei o quê. E foi assim que eu fui para Leiria. Sim. E acho que foi, do que me recordo, e também acompanhamos futebol mais ou menos desde essa altura, eu acho que, na minha opinião, o Silas dirá se sim ou se não, foi onde eu vi o Silas atingir o seu melhor nível futebolístico. Sim, é capaz. É capaz. As épocas de Jesus também, naturalmente, mas acho que em Leiria foi onde eu vi mais jogador. Sim, Leiria, acho que foi talvez os meus melhores anos em Portugal, talvez tenha sido Leiria, sim. E já ouvi dizer que se tivesse estreado talvez mais cedo na Primeira Liga Portuguesa, se calhar tinha tido... Sim, pá, eu estreei-me com 25, uma semana de fazer 25 praticamente. Em Braga. Se eu tenho tido a sorte de me estrear mais cedo, se tenho tido a sorte de apanhar treinadores como o Mourinho, como o Jesus, mesmo como o Mister Carvalhal, mais cedo, talvez tivesse tido uma carreira diferente. Se bem que eu gosto muito da carreira que tenho. Exato. E tenho muito orgulho, mas sinto que se tivesse tido uma oportunidade mais cedo na Primeira Liga, que a minha carreira poderia ter corrido de maneira diferente. Se calhar as oportunidades de clubes grandes ou de ligas grandes surgiam mais cedo. Sim. Por exemplo, ter apanhado o Mr. Jesus mais cedo também. E a verdade é que eu com o Mr. Jesus, eu antes vi o futebol de uma maneira e depois passei a ver de outra. Há um antes Jesus. Com o Mr. Mourinho só tive 4 meses, não é tão significativo. Aliás, nem tive 4 meses, porque eu já cheguei muito tarde na pré-época. Ele deu-lhe 20 dias de férias? Sim, ele deu-me 20 dias quando eu cheguei. Ou seja, eu não tive tanto tempo para absorver tantas ideias como tive com o Mr. Jesus. E com o Mr. Jesus tive 2 anos completos. E ele moldou também Muita coisa para a minha aprender. maneira de jogar. Aliás, eu sinto que quando eu apanhei ele, eu já não tinha a explosão que tinha naquela altura de Leiria. Se eu tenho a explosão que tinha em Leiria, porque eu em Leiria era um jogador muito, muito, muito explosivo. Eu agarrava na bola no nosso meio campo, mesmo nos treinos, Muito vertical. e drible, passava toda a gente, era muito explosivo, porque o Jesus já não tinha essa explosão toda. O que acontece? Que com o Jesus eu fui obrigado a adaptar-me e a adaptar o meu jogo àquilo que eram as minhas características. E nesse aspecto ele ajudou-me bastante também. Eu tive que mudar a minha maneira de jogar. Todos os jogadores que chegam ali aos 28, 29, 30, 31 já, eu lembro-me disto também, aconteceu muito com o Figo, e o Figo até lhe passou precisamente no primeiro ou segundo ano do Real Madrid, que o Figo acaba por não ter a explosão que tinha Fisicamente, em Barcelona, alguns atributos que regridem. depois começou a adaptar o jogo dele. Mas houve um momento ali que eu lembro-me bem, porque eu seguia muito a carreira dele, porque eu já lhes disse que foi o jogador que eu mais gostei de ver a jogar ao vivo, assim, perto de mim, e eu seguia muito a carreira dele, e também seguia a carreira dele porque eu estava ao mesmo tempo que ele em Espanha. E o Figo era incrível, era uma coisa inacreditável como futebolista. A influência que ele tinha a jogar numa linha, que ele tinha no Barcelona, era uma coisa inacreditável. Para mim era claramente o melhor jogador da Liga. E aliás, depois ele acaba por ganhar a Bola de Ouro, e eu acho que a Bola de Ouro ele até ganha por aquilo que faz no Barcelona. Já está com a camisola do Real, sim. E o Figo, eu lembro-me que há ali uma altura em que ele tem uma quebra muito grande, que as coisas não lhe saíam, mas depois ele, entretanto, começa-se, como é muito inteligente, começa-se a adaptar à perda da tal explosão que eu vos digo, e à perda daquela ponta de velocidade que nós vamos perdendo. E há muitos jogadores que nessa fase não conseguem perceber. E ele conseguiu, e eu também consegui, e foi numa fase em que apanhei o Jus. E aí tive que adaptar um bocado o meu jogo. E falava aqui do jogador que era em Leiria, muito drible, mas tem uma história de um conselho que Mourinho lhe dá quando tenta fazer 3 dribles e perde a bola. Sim, porque eu era muito isso. Eu ia sempre para cima no dribles, e 1 ou 2 vezes no treino, e tínhamos uma equipa boa também, perto de 2 bolas seguidas, e ele vem ter comigo e diz-me: olha, quando tu perdes 1 ou 2 bolas seguidas, a seguir joga simples. E ganhas outra vez confiança, e fazes mais um ou 2 passos, e vais ganhando confiança, e a seguir arriscas outra vez no drible. E pronto, são coisas, são inputs que estes treinadores muito bons e que guarda nos vão dando, e que nós guardamos. Eu isso nunca me esqueci. E aliás, eu uso muito isso. É uma coisa que eu passo também àqueles jogadores que eu tenho mais criativos,
nunca lhes digo para não driblar, só lhes digo, calma, se tu perdeste uma no drible a seguir, tenta simplificar, tenta dar linhas de passe curtas, tenta jogar também em linhas de passe mais curtas, Ganhar confiança. vais ganhando confiança e a seguir voltas outra vez ao teu registro normal, porque eu gosto muito de jogadores assim, porque eu também era assim. Sente que de alguma forma E se há está a cada vez castrar mais. este tipo de jogadores? Eu acho que o problema vai mais para além, Até já desde a formação, se calhar. eu acho que até antes disso. O problema, nós estamos com um problema, na minha opinião, grave para aquilo que é o futebol, que é os miúdos não brincam já na rua. Ou seja, eu olho muito para... é verdade que no futebol de formação, na minha opinião, muita gente está a treinar mal, está a trabalhar mal, porque já estamos a castrá-los muito cedo, mas não é só isso, eu acho que ainda vem antes disso. As capacidades motoras dos miúdos estão muito mais limitadas do que eram na minha altura, porque eu saía de casa, eu com 4 anos já andava na rua o dia inteiro. E andava na rua, eu digo 4 até aos meus 21 que eu fui para a Espanha, eu ia para a rua todos os dias, eu ia à casa só comer, dormir, E só de queria ir à resto eu bola. passava o tempo todo na rua. E era andar de bicicleta, andar de carros de choque, andar a Cair. jogar à bola, a subir às árvores, a apanhar. Todas estas coisas nos davam umas capacidades motoras que depois, adaptado ao futebol, traziam outra coisa. Eu noto muito que há muitos miúdos a jogar, e eu vejo muito futebol de formação, e vejo de várias idades. Tenho um filho a jogar no sub-19, tenho outro a jogar no sub-14, mas depois tenho aqui alguns sprints que também jogam. E os miúdos, a nível motor, têm muitas dificuldades. E não é só tecnicamente. Ou seja, mesmo sem a bola já têm dificuldades. E eu acho que o problema vai muito para além disso. Depois, no treino, acontece que no treino eles treinam de uma certa maneira, que eu também treinava, só que eu tinha várias horas na rua de futebol onde ninguém me dizia passa para aqui ou passa para ali. Não, eu agarrava na bola. Aliás, eu lembro-me que eu era miúdo, e normalmente nós éramos 4 ou 5, às vezes éramos só 4, e eu jogava sempre com o mais fraco. O mais fraco jogava sempre comigo, contra os outros 2 médios, e depois era eu que estava realmente a um nível acima. E eu às vezes dizia, ok, hoje só vou jogar com o pé esquerdo. E só jogava com o pé esquerdo. E às vezes jogava eu contra os 3. E então eu driblava os 3 e voltava para trás, e driblava outra vez os 3. Mas todas essas experiências que nós temos na rua, eles agora não têm. Para além disso, depois também temos ainda muita gente a treinar na formação com a ambição de chegar lá acima. E essa ambição acaba por não ser boa. Agora, claro que isto dava uma conversa muito mais comprida, porque eu entendo também que há treinadores que estão na formação que se calhar sentem que têm capacidade para estar mais acima, ou que têm capacidade para estar mais acima e para, se calhar, a nível financeiro, ter uma vida diferente, e na formação, se calhar, paga-se pouco. E se vamos pagar muito pouco aos treinadores de formação, os bons não se vão sentir confortáveis ali, não é? Porque nós, as pessoas, na realidade, a maior parte delas, todos nós, se não tivermos uma vida financeira estável, temos sempre a ambição de chegar a patamares superiores. E eu acho que na formação, claro que nem todos os clubes vão poder, mas aqueles clubes que podem têm que apostar a sério na formação. E apostar a sério na formação não pode ser pagar 50, 60 euros, 100 euros a um treinador. Porque se me pagarem a mim 100 euros para eu treinar a formação, os 100 euros não chega para eu ter uma vida confortável. Então eu vou à procura de mais. Eu vou à procura de treinar noutro patamar. E eu acho que aqui tem que se perceber, ok, bons treinadores de formação, e nestas idades mais jovens vão custar dinheiro e vão ter que lhes pagar bem, para que eles possam se sentir confortáveis e querer estar ali a vida toda. Sim, ser uma cadeira de sonho e não uma transição. Exatamente. E eu acho que aqui também, ok, toda a gente fala sobre isto, e eu vejo muita gente a falar. Ainda agora a semana passada estivemos num fórum de treinadores que se falava sobre isso, que se dizia, pois, porque há muitos treinadores que estão a treinar com a ambição de chegar lá acima, e é verdade, e eu considero que isso é um mau princípio, mas ao mesmo tempo também penso, então, mas os treinadores, se ganharem 100 euros,
eles vão querer subir, porque se calhar no sub-10 eu ganho 100 euros, no sub-15 se calhar já ganho 500, no sub-19 se calhar ganho 800, e então a ambição será sempre, ou seja, se eu vou subindo de escalão e vou ganhar mais, Claro, quero continuar. a minha ambição é chegar. E já não vos estou a falar do futebol profissional, que é a ambição de quase toda a gente. Claro. Mas eu considero que há muitos treinadores, e eu, por exemplo, falei-vos do Osvaldo Silva e do César Nascimento. Eram meus treinadores. Eu não sentia que eles tivessem a ambição de treinar mais acima. Eu sentia que eles gostavam daquilo que faziam. De ajudar o clube, o Sporting neste caso, Na realidade também não sei, eu acho que eles a nível financeiro já estavam numa fase da vida muito estáveis, não é? Mas eles faziam aquilo com gosto e não tinham a ambição de treinar no sub-19, nem no sub-17, nem no sub-15. Eu acho que tem que se criar essas condições para que os treinadores bons, e se calhar alguns treinadores que até já tiveram um nível profissional e que digam assim, não, eu apetece-me treinar formação. O Silas já reconheceu que era algo que estava no É futuro. uma das coisas que eu um dia gostava de treinar. Mas lá está, tem que se valorizar esses treinadores. Né? Esses treinadores Sim, treinadores da casa, mas com muita qualidade e devidamente reconhecidos e pagos pelo trabalho. Isso é só assim que se pode ter uma formação de porque senão vai acontecer sempre este problema de querermos... e atenção, que há treinadores que eu considero que desenvolvem bem os jogadores na formação. Mas há muitos que eu vejo que não. E que têm uma ambição diferente. não querem estar ali. E não é só não quererem estar ali, eles até passam bem por ali, mas têm uma ambição diferente. Mas depois também têm atitudes muito resultadistas. Desapropriadas para o escalão que estão a treinar, claro. Desapropriadas. E então eu sinto que há muita gente assim e que não é bom para a formação. Ao mesmo tempo, também sinto que começa, e isto é uma situação que também terá que se repensar, que há muitos jogadores, perde-se muito talento, na minha opinião, perde-se muito talento nas equipas grandes. E o talento que se perde nas equipas grandes é porque essas equipas grandes apanham muitos jogadores de um só escalão e há muitos deles que depois não competem tanto porque jogam os melhores, não é? Depois alguns deles não competem tanto. Os do banco. E esses miúdos que não competem tanto, que neste momento são muito bons, estagnam. Se calhar vão depois competir contra alguns de outras equipas que não sendo tão bons, mas que estão sempre a jogar, vão acabar. Então este talento que estava aqui, que era muito, acaba por se perder também. Isso é um ponto interessante. É uma das situações que se tem que rever. Como é que se pode fazer para que não se perca esse talento todo, porque há realmente muito talento. O que acontece é que esses miúdos que têm muito talento, se não jogam, depois com o tempo vão começando eles próprios também a perder, a desmotivar e encontrar outras coisas, porque hoje em dia há muitas coisas para competir com o futebol. Sim. Hoje em dia, e não é só desporto, portanto, claro. Silas, retomando a carreira e também falámos de formação, e para terminar aqui o capítulo União de Leiria, apanhou um treinador que também estava em formação, que é José Mourinho, tinha 38 anos. Há uma história curiosa que eu, antes de seguirmos, queria que nos contasse, que era o facto de ele ser muito próximo dos jogadores, como era tão novo. Há uma história que ele estava castigado no jogo em Faro, e à vinda ainda estiveram juntos. Conta-nos também como é que era esse lado para estas novas gerações, só agora é que conhecem o Mourinho. Essa história aí, eu estou castigado, amarelos, e vamos jogar a Faro. E ganhamos 1-0, e ele, a seguir ao jogo, liga para mim. Logo a seguir ao jogo, liga-me. E diz-me, olha, nós agora vamos todos para a Leiria, vamos jantar e vamos sair à noite, vamos todos juntos. Tu agora pegas no teu carro, vais para a Leiria, vais ter connosco. Eu, está bem, mister, claro. E assim foi, e fomos todos para a noite, com o mister também. Ele também foi para a noite connosco. Ele era muito... Ele, por exemplo, nós estávamos num café em Leiria, os jogadores, porque a malta vivia também ali toda. Na praça. E na praça estávamos no café, ele chegava, sentava-se connosco, ficava ali a falar connosco, a beber um café, nos banhos e massagens estava connosco, e os banhos e massagens antigamente não eram o que são a maior parte deles agora. Os massagistas sofriam, levavam com toalhas, e o mister entrava em todas essas palhaçadas. Lá está, ele era um miúdo.
Sim. Era mesmo mais ou menos a idade? Nós tínhamos jogadores de uma idade muito próxima da dele. Tínhamos o João Manuel, tínhamos o Bilro, o Paulo Duarte, o Bilro, mas as idades eram muito próximas. E eu lembro-me que a ligação entre nós era muito forte. Ao mesmo tempo que ele também era muito disciplinador. No sentido de que se nós saíssemos daquilo que ele achava que era normal de comportamentos de equipa, ele impunha-se de uma maneira muito natural. Portanto, ninguém fugia muito daquele registro. Nós sabíamos onde é que estava o limite. Para mim foram 3 meses, para os outros foram 4, mas foram 3 meses muito bons. E depois, na época seguinte, apanha que ajuda, a melhor época de sempre do União de Leiria, um 5º lugar, uma taça UEFA, e isso aí acaba por chamar a atenção de um Wolverhampton que, muito longe desta realidade atual ou mais recente de haver uma verdadeira alcateia-lusa no Wolverhampton, o Silas é o primeiro português no clube, e pergunto também o porquê da opção por Inglaterra, porque vi que teve sondagem dos 3 grandes, inclusive uma proposta concreta, não sei se nos consegue revelar qual foi o clube, e se essa decisão por Inglaterra vem também um bocadinho de uma altura muito concreta em que começam a ir muitos portugueses jovens para a Premier League, o Viana, Ronaldo, Postiga, se foi esse um dos motivos também para o Silas abraçar essa opção. Na realidade, o treinador que me levou já me andava a seguir há algum tempo. E eu até tenho uma história curiosa com ele, Dave Jones, que é importante para alguns jogadores. Eu, na altura, foi logo no meu primeiro ano em Espanha, nós vamos também jogar o play-off de subida, ou seja, jogámos 2 vezes play-off e não subimos. Vamos jogar o play-off de subida e acho que era um jogo, parece-me que era um jogo em Burgos, ou Burgos ou Lugo, mas um sítio assim para o norte. E eu não gostava nada de jogar na direita. Eu gostava muito de jogar na esquerda porque era direita e vinha para dentro. E não gostava nada de jogar na direita. E precisamente nesse jogo, eu acho que o Dave Jones estava no Stockport, algo assim. O Jorge Gama diz-me, olha, o treinador vai-te ver a jogar. E precisamente nesse jogo, eu nunca jogava na direita. O treinador mete-me a jogar na direita, como extremo direito. E eu acho que foi dos piores jogos que eu fiz na minha carreira. Eu não gostava mesmo. Eu entrava em campo contrariado. Desconfortável e contrariado. E foi um dos piores jogos que eu fiz e acabei por não ir para a Inglaterra nessa altura por causa disso. Depois, entretanto, mais tarde, já depois dos anos, do último ano em Ceuta, depois do ano em Leiria, acabei por ir com ele. Mas esse jogo serviu-me para, depois desse jogo, comecei a pensar, eu tenho que jogar em todo o lado. E vou aprender a jogar em todo o lado. E a partir daí, nunca mais eu entrei em campo contrariado. Se me dissessem, olha, é na direita, ok, então agora deixa-me perceber como é que eu vou ganhar vantagem aqui, a jogar na direita, porque para mim era mais fácil jogar na esquerda, porque cada vez que eu dominava a bola com o pé direito, eu metia o braço e eles ficavam muito longe da bola deste lado, acontecia-me o contrário. Então depois comecei a apanhar, comecei a ganhar algumas ferramentas, comecei a pensar como é que eu vou, se me puserem na direita, como é que eu vou ganhar vantagens para poder continuar a jogar a um nível bom. E foi precisamente nesse jogo. Depois, respondendo à tua pergunta, na altura tinha o Porto, tinha o Mourinho, que estavam em negociações com o Leiria, mas que não queriam pagar ao Leiria, na altura ainda não queriam pagar ao Leiria aquilo que o Wolves pagava, mas o Wolves aparece na jogada depois. Eu primeiro tenho uma oferta do Porto, tínhamos ali um pré-acordo, mas o Porto ainda estava a negociar com o Bartolomeu. O Bartolomeu é um homem de negócios, nunca é fácil negociar com ele. Entretanto, depois chega ao Wolves, ofereceram-lhes 2 milhões, a mim ofereceram muito mais dinheiro até do que o Porto me pagava, e a decisão foi fácil. Para além disso, foi no ano em que foi o Cristiano, que foi o Viana e que foi o Postiga. E o Cândido? O Cândido nem me lembrava. E o Viana tinha ido no ano anterior para o Newcastle. Ok. Entretanto, e só se falava da Premier League. Era um passo importante na minha carreira e eu estava há 2 anos antes estava a jogar na segunda B em Espanha. Parece que a Premier League é impossível dizer que não. Mas foi um choque. Futebolisticamente falando.
o que a experiência em Inglaterra. O estilo de jogo, a forma de O estilo jogar. de jogo foi um choque. Foi um choque porque eu pensava também pensava que o treinador, quando me foi buscar, que tinha em conta as minhas características. Pois. E eu não tive em conta, eu quando tomei a decisão não tive em conta as características da equipa. Inglaterra. Fui para a Inglaterra, mas se fosse depois de saber o que eu vi, eu se calhar tinha pensado 2 vezes. Okay, eu não me vou adaptar àquilo. Porque era muito jogo direto, muita segunda bola, muita correria. Eu era um jogador mais técnico, naturalmente, estava habituado a outra coisa, mesmo o futebol em Portugal era muito mais técnico. Aliás, eu acho que todos nós passámos por dificuldades, à exceção do Cristiano, também porque o Cristiano foi para o United, e o United era a melhor equipa de Inglaterra, mas dos outros todos eu passei por dificuldades, o Viana passou, o Postiga passou. O Helder falou connosco, também falou sobre isso, sobre essas dificuldades. Passámos todos por dificuldades, até porque o futebol inglês não era o que é hoje. Hoje em dia temos muitos treinadores estrangeiros, toda a gente gosta muito mais de ter bola, já se controla muito mais a bola. Aliás, até se vê, eu vejo hoje em dia, mesmo o City com muita dificuldade em jogar contra outras equipas de menor gabarito, porque elas todas já sabem guardar a bola, jogam muitas vezes também com o guarda-redes, sabem atrair o adversário, sabem explorar o espaço entre linhas. Muitas delas. E na minha altura não era isso, era um futebol muito direto e aí acabei por ter dificuldades. Mas a experiência em si foi incrível. Sim. E eu acho que toda a gente deve passar por Inglaterra para ter essa experiência. Sobretudo os adeptos, não é? Sim, os adeptos são incríveis. Tem a história da descida da divisão do último jogo, que é, creio que é uma história fantástica para todos perceberem o nível de paixão. O último jogo é contra o Tottenham e nós perdemos 2-0. E nós vamos para dentro, acaba o jogo, vamos para dentro, chegamos ao balneário, o mister diz-nos, ninguém toma banho, vamos voltar ao campo. Eu penso, mas vamos voltar ao campo para quê? Para correr? Ou já acabou, ainda por cima não tínhamos mais jogos. Mas não, quando eu chego outra vez ao campo, o campo estava completamente cheio e nós começamos a dar a volta ao campo, 2 ou 3 voltas ao campo, bater palmas e aplaudidos por toda a gente depois de descermos de divisão. O respeito pelo jogador é grande. E o respeito pelas lendas inglesas também, muito. Eu lembro, o Paulinho foi meu colega. Exato. O Paulinho, todos os campos que ia à Inglaterra, todos os campos era aplaudido. Todos os campos. Era uma coisa, eu dizia, este tinha uma hora. Ainda treinou com o Gascoigne. Ainda treinei com o Gascoigne e fizemos 2 jogos de treino. E eu adorei jogar com ele, porque eu jogava a 10 e ele jogava um pouco mais atrás, mas ele pensava muito rápido. Eu sempre gostei muito de jogar com os jogadores assim, com os que jogam atrás de mim, que toquem poucas vezes na bola. 2 toques. Ele até jogava a 1, mas era porque ele era um nível mesmo muito superior. Ele pensava muito rápido. E aquilo para mim era uma maravilha, porque eu já sabia que quando ele agarrasse a bola, ele não ia perder muito tempo e a bola ia-me chegar. Eu já me posicionava de maneira a poder receber mais ou menos orientado e jogar para a frente. E o Gascoigne jogava muito assim, 1, 2 toques, pensava muito rápido. Mas o Paulinho também, e depois o Paulinho era isso, era uma coisa... Todos os campos onde ele foi, ele era aplaudido. E claro, ele teve uma carreira também conhecida. Uma lenda. em Inglaterra. Temos que avançar, até por questões de tempo. Em relação ao Belenenses, que eu acho que é... sobretudo a época 6-7 e a época 7-8, com Jorge Jesus, que é o corolário da carreira. O próprio Silas já referiu que há um antes e um depois de Jesus na sua carreira. Queria-lhe perguntar, já falou aí a páginas tantas da importância do Mister, mas porquê é que ele é assim tão especial e tão melhor que os outros? Ele para já ele vive o futebol de uma maneira muito, muito intensa. Ainda hoje, há pouco tempo estive a ver uma entrevista do Cancelo, que ele dizia a mesma coisa, e ainda hoje já passaram 20 anos. Depois, a nível tático, ele deu-nos inputs muito grandes, de coisas que eu nunca tinha ouvido falar, e nós podemos ver que muita gente que foi treinada por ele depois deu treinador. A maneira de trabalhar a linha defensiva dele era uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Ao pormenor. E toda a gente que foi jogador dele trabalha praticamente da mesma maneira.
É questão do metro, não é? Cada milímetro. Tudo. São muitos detalhes. São muitos detalhes. Não é só 1 metro, são muitos detalhes. Todos os treinos com o Jorge Jesus era um teste à nossa concentração, à nossa inteligência tática, era tudo. Até porque depois ele fazia-nos perguntas. Perguntava a vossa opinião. Ele não só a opinião, como o que é que achas disto aqui? Ou porque é que estás a fazer isto, porque é que não estás a fazer aquilo? Ele perguntava-nos, então nós tínhamos de estar sempre muito atentos. E depois eu já era muito curioso nessa altura. E depois eu gostava, foi o treinador provavelmente com quem eu mais falei sobre futebol, foi com ele. Quase já adivinhava o que ele ia dizer. Sim, isso já para o segundo ano. No segundo ano já sabia tudo o que ele ia dizer. Mas eu fui ouvindo e fui perguntando e fui opinando também, e falávamos muitas vezes de futebol, mas as coisas que ele me ensinou eu nunca tinha aprendido antes. A maior parte dos treinadores, antes de eu apanhar a ele, deixavam-me jogar. Diziam-me, joga. Ele, sobretudo a nível defensivo, meteu coisas no meu jogo que eu não tinha antes. E eram coisas importantes, que eu hoje em dia dou muita importância. Tipo o quê? Por exemplo, a maneira como eu me aproximava da bola, eu chegava muito rápido à bola e depois não parava, e eles driblavam-me, e ele dizia-me, não, tu chegas lá rápido, paras 1 metro, e depois a partir daí, se ele parar a bola, ele dizia-me, eu hoje digo isto aos meus jogadores e aos meus filhos, quem tem a bola, ou seja, se eu estou obrigado a parar a bola, eu parto em vantagem depois. Quando eu chego muito rápido a ti, se eu parar 1 metro, tu a partir daí, se eu não parar, é fácil de me driblar. Porque eu vou com uma velocidade muito alta. Eu ir à queima, vá. Eu ir à queima. Se eu parar, a partir daí, quem tem a bola já começa a ter desvantagem. E isto é bom, por exemplo, para quem apanha extremos muito fortes no 1 para 1, o ideal é que o extremo... Contenção. É que o extremo para a bola. Se ele parar a bola já é bom. Porque a partir dali já é muito mais difícil de surpreender. Mas isto nunca ninguém me tinha ensinado. E depois, por exemplo, eu era batido e já não voltava para trás. E nós estamos a falar há 20 anos atrás. A maneira de defender nos cantos à zona, ninguém trabalhava da mesma maneira. Estamos a falar há muitos anos. Aliás, eu apanhei-o há 20 anos atrás, e mesmo a maneira, o L, que hoje em dia praticamente toda a gente faz, eu apanhei-o há 20, só que ele já fazia há muitos mais anos antes de eu o apanhar. Já muita gente que o apanhou antes de mim me diz a mesma coisa. Portanto, há mais coisas, há muito mais coisas ainda. Ele, a nível tático, a mim, sobretudo a nível tático, ensinou-me muita coisa. A mim e a todos os que apanhou. E se vocês forem, por exemplo, falar com o Paulo Fonseca, provavelmente vai-vos dizer a mesma coisa. O Sérgio Conceição é muito provável que vos diga a mesma coisa. O Ruben é muito provável que vos diga a mesma coisa. O Ruben até teve com ele mais anos do que eu. Sim. Foi o que teve mais? Temos mais gente aí a treinar. Se formos, por exemplo, o Filipe Luís, que apanhou grandes treinadores e já falou dele. Exato. A maior parte dos jogadores que ele apanhou no Flamengo falaram dele. Diego Ribas, vários referem isso. Nós aqui, temos aqui no 90 mais 3, já com mais de 90 convidados, temos essa estatística que todos dizem que foram treinados por César Jesus. Peixoto. Todos foram treinados por Jorge Jesus, dizem que foi o melhor treinador que apanharam. E já tivemos aqui cerca de mais de 15, 20 de certeza treinados pelo Jorge. Foi só pena ficar a faltar aquela Taça Portugal, que foi um dos jogos mais míticos da história do Belenenses e que merecia ser, se calhar, coroado com... Sim, essa equipa merecia, porque essa equipa jogava um futebol muito atrativo, jogávamos... Aliás, nós no Restelo, um ano com o Jesus, ganhámos ao Sporting, ganhámos ao Benfica, acho que empatámos com o Porto, era o Mr. Josualdo do Porto, mas tivemos a ganhar também. Era muito difícil, ganhámos ao Braga, ganhámos as equipas quase todas. Fazem quinto lugar, que é muito importante. Mas era uma equipa boa, que jogava bem, ganhámos ao Braga também na meia-final da Taça. Nesse jogo do Sporting, estamos a fazer um jogo bom e levamos um gol numa altura em que o nosso lateral direito está fora, o Amaral está fora a ser assistido e o Sporting acaba por aproveitar numa jogada em que penso que é o Lietzen que faz o gol. Sim, Miguel Veloso a cruzar e... Sim. Mas o jogo estava a ser um jogo disputado e os nossos jogos com o Sporting eram sempre muito disputados e o Sporting era uma boa equipa também, era o Sporting do Paulo Bento. Acho que essa equipa merecia pelo futebol que praticava.
Eu também tenho uma perdida com Coleiria. o Leiria, Leiria, sim. Contra o Porto de Mourinho. o Porto, que também estávamos Sim. a dar uma réplica boa, e eu lembro-me que estamos a perder 1-0 e há uma bola mesmo a acabar que vem assim para mim, a entrar da área, e eu dou-lhe de esquerda, acertei na trave. Sim. E se nós fazemos esse golo, o Porto tinha acabado de ganhar a Liga Europa em Sevilha. Eu sentia que nós estávamos por cima a nível físico, porque eles tinham tido aquele jogo, Esse jogo. e o jogo deles foi um jogo com um desgaste grande. Se nós fazemos essa bola, o jogo podia pender para E nós. tinha um grande guarda-redes também, Sim. que era o Elton, portanto, Sim, nós tínhamos uma equipa muito boa também. tudo ajudava. Em relação a Belém, ainda lhe queria perguntar, há aqui uma história gira do Jorge Jesus, quando ele disse ao Zé Pedro que gostava mais da bola do que outra coisa. Exato. Se pudesse contar essa história, que acho que Essa história que me contou foi o Zé, mas eu acho muito engraçado. Nós estávamos no círculo central e às vezes o mister dizia: malta, fiquei a brincar com a bola, a dar uns toques. E estávamos todos, mas estávamos um bocado descontraídos, o que não era normal no treino dele. Os treinos deles eram sempre, o treino dele era sempre muito. Mas naquela altura a malta aproveitou e ele disse: isto é para brincar. Pronto, malta, então ninguém estava a pôr a bola no ar, só o Zé Pedro. E ele porque ele não conseguia estar muito tempo num modo descontraído. Ele passar 2 minutos apita, aquele jeito. Ninguém consegue ter a bola no ar, só o Zé Pedro, não sei o quê. Tratem a bola com carinho, tratem a bola como se fosse. Ele depois disse, eu não sei se posso dizer aqui, Pode. ele tratem a bola como se fosse humano. E o Zé Pedro, na brincadeira, ele disse: olha só, mister, eu gosto mais de bola do que de... E dizia: tu és como eu. Grande. E também tem com o Jorge Jesus uma história, e até um bocadinho em relação àquilo que falava dele ouvir os jogadores no jogo contra o Porto. Se nos Sim, puder contar também. esse jogo que eu digo que empatamos 1-1, que nós estamos a jogar muito, muito bem. Nós no jogo anterior tínhamos ido a Leixões e nós jogávamos sempre em 4-4-2 losango, ou quase sempre. E no jogo do Leixões ele tinha posto 2 médios e dois falsos extremos, que era eu e o Zé Pedro, a jogar em quadrado. Na altura também, fazer isto era outra das coisas que ele fazia, que muito pouca gente fazia. Na altura ninguém usava. E fomos ao Leixões, jogámos, fizemos um jogo incrível. E acho que ganhámos no Leixões e depois replicamos a mesma coisa contra o Porto. O Porto, não sei se estavam à espera que a gente jogasse em Lausanne, mas nos primeiros minutos, aí 30 minutos de jogo, o Porto não tocava na bola, só dava belenenses. Entretanto, nós fazemos 1-0, não sei se foi o Zé Pedro que fez o gol, mas fazemos 1-0 e estávamos por cima do jogo. Mas os últimos minutos, o Jesualdo também era um grande treinador, era daqueles treinadores que leem muito bem o jogo. Nos últimos minutos eu já senti que o Porto já tinha equilibrado e já tinha feito os ajustes que tinham que fazer. E vamos para o balneário e eu digo ao mister, eu tinha confiança com ele, também era o capitão, e dizia ao mister, eles já se adaptaram e agora se calhar era a altura da gente podermos voltar ao losango, a ver se conseguimos outra vez desequilibrá-los, porque eles nos últimos minutos já equilibraram e já se adaptaram àquilo que estávamos a fazer. E ele diz-me, vamos esperar mais um bocadinho, mas disse-me, não foi chateado comigo, ele disse-me, não, vamos... Porque nós tínhamos esta confiança com o outro. Ele disse: não, vamos esperar mais um bocadinho. Já está. Entretanto, na segunda parte, o Porto é melhor que nós, acaba por fazer 1-1. O jogo acaba assim. Depois, no primeiro treino, porque ele falava sempre do jogo no primeiro treino, falava individualmente e coletivamente. Ele é que disse aos meus colegas todos: ele disse-me, eu cometi um erro, porque o Silas, num intervalo, tinha-me avisado que era a altura da gente voltar ao losango, e eu fui teimoso e não quis, porque senão a gente ganhava o jogo. Mas ele é que disse aos meus colegas, e isto para vos dizer que ele tinha esta abertura com os jogadores e gostava que nós dessemos a opinião e não se importava de reconhecer quando errava. Que era muito poucas as vezes que errava. Para fechar o Belenenses, queria só, porque é um ícone da sociedade portuguesa, o Cândido Costa, cruzou-se com ele, que partilhasse só uma experiência com ele e a amizade também que é reconhecida entre vocês, sobre o que era o Cândido há 20 anos. O Cândido era aquilo que é hoje, eu acho que até um pouco mais, porque há muitas coisas que ele
muitas coisas que ele não conta, muitas coisas que ele não faz, muitas palavras que ele não diz. E eu fico imensamente feliz quando vejo o Cândido hoje, porque o Cândido, eu pelo menos não conheci nenhum jogador que tivesse jogado com o Cândido que não goste do Cândido. Acho que é uma das pessoas mais unânimes que eu conheço, que eu conheci no mundo do futebol. Toda a gente adora o Cândido. E o Cândido, enquanto jogador, teve uma carreira boa. Eu acho que ele sempre teve muito jeito para isto, mesmo muito jeito para isto. E acho que ele encontrou o seu sítio, a sua vocação. Se bem que ele era bom jogador, eu não estou a dizer que não, mas a vocação dele, ele já tinha isto, ele era uma coisa. E curiosamente, o Cândido era dos jogadores que o Mr. Jesus mais dava nas orelhas. Mas o Cândido tinha um poder de encaixe que eu nunca vi em outro jogador. Qualquer outro jogador que se ouvisse o Mr. Jesus como o Cândido ouviu, não aguentava. Era impossível aguentar. De que género? O Mr. dizia-lhe, por exemplo, ele jogava curto, o Mr. dizia-lhe: não jogues a bola curta, esta bola é longa. Ele jogava longa, ele dizia: tu não vês o teu colega aqui, eu pede-te. Mas uma coisa incrível, uma vez na semana antes da final da taça, durante a semana nós vamos, não sei se faltavam para aí 2 dias, acho eu, vamos treinar ao Jamor. Nesse dia o Mister estava possuído. Ele estava possuído. E tudo o que o Cândido fizesse, o Cândido não estava mal, ele devia estar numa excitação total, porque era a primeira taça que ele jogava também, a primeira final, e ele tinha uma obsessão por ganhar a taça. O Mister estava possuído. Todas as coisas que o Cândido fazia, ele parava, dizia que estava mal, e as coisas o Cândido algumas vezes a fazer bem, e o Mister estava demais às tantas. Só que o Cândido tem um jeito de falar que é muito engraçado. Nem o Mister conseguia resistir. E às tantas o Mister já lhe tinha chamado a atenção para aí umas 12 vezes. Às tantas o Mister diz-lhe qualquer coisa, o Cândido, eu não me recordo como é que o Cândido lhe responde, e ele vira-se para ele, vai olhar assim para ele. Ele queria estar chateado com o Cândido, mas era impossível olhar assim para o Cândido, vira de costas a rir-se e diz: a cabeça toda. Mas o Cândido jogava sempre com ele. Mas o Cândido tem esse jeito dele, é difícil não gostar do Cândido, é incrível a maneira dele. E mais jovem ainda, mas também muito brincalhão nesse plantel, era Ruben Amorim, que muitos nos dizem que não viam ali um treinador. Era, mas o Ruben era muito mais jovem. Sim, e o Ruben ainda é muito brincalhão, ele é muito brincalhão. Mas nós tínhamos um plantel com gente, quase toda a gente assim. O Romeu, o Gaspar. O Gaspar também era uma coisa incrível. Tínhamos um grupo muito bom. O Ruben era mais jovem, brincalhão também, sempre muito brincalhão, mas não era como o Cândido. O Cândido é uma coisa. Aquilo que vocês veem do Cândido, eu digo a muita gente, o que vocês veem do Cândido é metade do que o Cândido é. E o Silas como capitão, tinha que meter ali algum... Não. Aquilo geria-se bem, sozinho? Sim. Nós éramos toda a gente muito brincalhona, mas ao mesmo tempo também sabíamos a gente responsável e que tínhamos muito respeito uns pelos outros. Aliás, tínhamos amizade uns pelos outros. Não era preciso... ainda para mais em épocas que correm muito bem. Claro. Sim, está tudo bem. Que tipo de partidas é que eles faziam entre eles? Quem? Partidas? Há coisas que não se podem contar. Mas, por exemplo, claro. uma vez fomos uma marisqueira e o Cândido Costa pega no casaco do Gaspar e mete o casaco dentro do aquário. Com as chapateiras, com as lagostas, coisas assim. Mas há umas que não se pode mesmo contar, que eram demais. Fazem parte do mas era todos os dias. Havia qualquer coisa. Todos os dias havia alguma coisa. É que depois tinham que se vingar uns dos outros. Sim. Tinham que se... mas ninguém levava a mal. O Cândido Costa é uma pessoa que ele não leva nada a mal. O Cândido Costa não leva nada a mal, o Gaspar também não levava nada a mal. Eles depois eram, por exemplo, o Cândido e o Gaspar andavam sempre juntos. Sempre juntos. Nós tínhamos um grupo assim de 8, 9, 10 jogadores que andávamos sempre juntos, íamos sempre à almoçagem, mas o Cândido e o Gaspar andavam sempre juntos. E faziam faziam mais partidas entre eles dois. Mas eram coisas mesmo que não lembram a ninguém. Há muitas que eu não posso contar, mas eles eram os dois demais. Sim. E nós aqui podemos ficar aqui 3 horas, mas já estamos aqui a chegar aos nossos 15 minutos finais e não queria deixar de falar também um bocadinho da experiência como treinador, de recordar que
só fazendo aqui em resumo, e o Ricardo também já falou disso, ainda passou pelo Leiria, ainda foi campeão no Chipre, numa equipa repleta de portugueses e de jogadores que também falavam português. Depois ainda volta ao seu Atlético, ainda vai à Índia com Simão Sabrosa e Miguel Garcia, e acaba no Cova da Piedade. E falando um bocadinho aqui, acaba por ter uma ótima oportunidade no Belenenses como treinador. E eu queria lhe perguntar, até porque inicialmente houve algum clima de não digo de suspeição, mas a Associação Nacional de Treinadores acabou por falar muito na altura do facto de não ter o nível de treinador, e ainda para mais há a transição aquele conflito SAD-Clube no Belenenses, mas no meio disto tudo o Silas consegue criar na sua equipa uma identidade muito própria, um Belenenses ou um /B-SAD que ficou muito conhecido pela forma como até contra os grandes jogava de igual para igual, e eu queria lhe perguntar um bocadinho como é que foi essa experiência no Belenenses, no B-SAD, de viver esse conflito interno do clube, mas mesmo assim conseguir bons resultados. Sim, mas foi difícil, porque eu estou convencido que se nós não saímos do Jamor não, se não saímos do Restelo, porque nós vamos para o Belenenses, nós assinamos com o Belenenses, e estamos no Belenenses 6 meses, e depois aí há a ruptura entre o Belenenses e a Sociedade Anónima Desportiva, e nós tínhamos todos contrato, tanto eu como os jogadores, e tivemos todos que acompanhar. Mas eu estou convencido que se não há essa ruptura, se nós estamos a jogar no Belenenses e no Restelo, nós em janeiro estávamos em 5º lugar, tínhamos 29 pontos, nós íamos à Europa, não tenho dúvidas nenhuma. Chegaram a estar. Mas íamos à Europa. Não tenho dúvidas nenhuma. Mas o que aconteceu foi que ali em janeiro o presidente começou a vender jogadores, os jogadores mais importantes. Depois, como já tínhamos a manutenção garantida, não fomos buscar ninguém, porque ele entendia que não devia gastar dinheiro, e acabámos em 9º. Mas isso no Belenenses, isso nunca iria acontecer, porque os adeptos não iam deixar. Claro. E nós íamos na primeira época completa como treinadores, nós íamos à Europa. Sim. Primeiro porque essa equipa jogava muito bem, e fomos das primeiras equipas. Eu acho que até não fomos das primeiras, quer dizer, eu apanhei treinadores em Ceuta e eu apanhei isto já em Ceuta, mas ninguém jogava com linha 3, só nós é que jogávamos com linha 3 em Portugal. E era difícil de contrapor na altura. Era difícil de contrapor, e nós estávamos muito habituados a jogar daquela maneira. Mesmo na forma de sair a jogar, sim, tínhamos muito tempo já tínhamos algum tempo de trabalho acumulado, e era difícil de jogar contra nós. O que acontece é que depois perdemos o Reinildo, que foi para o Lille, depois acabou por jogar no Atlético de Madrid, perdemos o Freddy, que era aquele que eu acho que era o nosso melhor jogador da altura. E depois o Diogo Viana, mas o Diogo já foi depois. No ano seguinte. Só que perdemos ali alguns jogadores importantes, e quisemos ir buscar alguns e não nos deixaram ir buscar. O que acabou por acontecer é que aos poucos o próprio B-SAD não se inscreve nas competições europeias. Aos poucos os jogadores vão sentindo, ok, já estamos aqui, já não descemos. Relaxa. Em janeiro já estávamos praticamente com a manutenção garantida, já não descemos, também não vamos jogar para a Europa, acabou por se perder ali a competitividade interna, acabou por se perder a ambição, e foi uma pena, porque nós teríamos ido à Europa com aquele Belenenses, não tenho dúvidas nenhumas. Sim. E depois aquilo que era uma curva claramente ascendente na sua carreira, porque rapidamente deixou de jogar, perto dos 41 anos, segue-se o sindicato Primeira Liga quase Europa, só porque foi desmantelada é que não, acaba por não ir. Segue-se não sei se hoje olha para isso como uma grande oportunidade ou como um presente envenenado, que foi a ida para o Sporting, porque é um Sporting difícil de se receber. Diga-me como é que viu esse início de trajetória, onde com todo o mérito chegou ao topo do futebol nacional, e se sente que hoje lhe falta essa oportunidade também? Eu sinto que me precipitei,
No Sporting. No Sporting, porque eu não estava preparado para um desafio como o Sporting. Sim, poucos dias antes eu vi uma entrevista aqui a sua avó lá, a Irene Palmão, disse que ia estudar nessa altura, ou seja, até Sim, só que, eu hoje em dia percebo que não estava preparado, até porque eu hoje em dia olho para mim e vejo muito mais treinador do que eu era na altura. Claro, exatamente. E eu tinha a noção de que eu até tinha a noção que eu não queria começar a treinar na Primeira Liga. Eu queria começar a treinar em camadas mais baixas, que se calhar na formação, ou até... Aliás, eu sou contratado pelo BP de Soares para ir para o Belenenses para formar uma equipa B. É assim que eu entro no Belenenses. A ideia era que nós não temos equipa B, vamos começar a criar em outubro uma equipa, vamos começar a ver os jogadores, fazer o scouting, e foi eu que fiz. Fui buscar vários jogadores. Depois acabaram por estrear na Primeira Liga mesmo comigo. O Kikas, o Tiago Jogai, o Kalila, que está no Santa Clara. Portanto, eu entro no Belenenses em outubro a começar a fazer o scouting e um projeto de equipa B. E era isso que eu queria fazer. Mas em janeiro o Pedro Soares acaba por despedir o treinador, e depois de despedir o treinador vem falar comigo e pergunta-me se eu quero. Aí ele já tinha algum conhecimento de mim, porque nós começamos a trabalhar em outubro, estamos ali 3 meses diariamente em contacto, eu digo, olha, fui ver este, gosto deste por isto, gosto daquele por aquilo. Ele, entretanto, pergunta-me se eu quero a oportunidade. E eu, na altura, achava que estava preparado. E para um desafio como o Belenenses estava. Essa é que é a verdade. Eu estava preparado para um desafio como o Belenenses. Depois o Sporting. Mas para o Sporting não estava. Não estava preparado. E muito mais para aquele Sporting. Não estava preparado. Era um Sporting numa fase muito difícil. Sim. E chegar já com uma equipa construída, isso há de ser uma grande dificuldade. O treinador, o plantel também era um plantel comprido que acarreta dificuldades. Um mercado atribulado. No Famalicão. No Famalicão foi por causa do Covid, tínhamos um plantel com 40 jogadores. É muito difícil de trabalhar. 38, 40 jogadores. Sim. Ali o Famalicão depois explicou-me na altura que tinha optado por aquilo, porque se houvesse algum surto, ter mais jogadores. O que aconteceu é que depois, na altura do treino, e nós queremos dar treino a todos os jogadores da mesma maneira, porque os jogadores também não têm a culpa, acabamos por matar completamente a intensidade do treino e torna-se difícil a gestão. E eu digo-vos isto porque eu agora já consigo entender. Eu agora já não aceitaria. Naquela altura não passou pela cabeça que a gestão seria tão difícil de fazer. Lá está, esta experiência que eu passei no Sporting e no Famalicão, eu agora já não a vou passar. E mais que no Famalicão, o Sporting jogava 3 em 3 dias, ou seja, isso para um treinador conseguir implementar as suas ideias, e eu vi muitas declarações e conferências de imprensa suas no Sporting, falava muito disso, é muito difícil a equipa assimilar uma mudança, quando já se chega a meio de uma época, já com a época de correr, provavelmente com muitos jogadores que se calhar, se olhasse, não encaixavam no seu sistema, tentar trabalhar isso tudo e conseguir apresentar as suas ideias. É difícil porque jogar 3 em 3 dias praticamente não trabalhas, recuperas. Exato. Recuperas constantemente. E depois era também o chegar a um sítio e conhecer os jogadores profundamente. E nós não tínhamos esse tempo para os conhecer, porque a urgência dos resultados era importante. Mesmo assim, a verdade é esta, nós entramos em 9º lugar na Liga, acabámos de fazer uma recuperação boa, o Sporting acabou por ficar em 4º, entramos em último lugar na fase de grupos da Liga Europa. Em 7 jogos ganhámos 5, nós temos 5 vitórias. São 17 vitórias em 28 jogos, sim. Portanto... acabámos também por nos conseguir apurar para a Final Four da Taça da Liga, sim. que o Sporting tinha perdido o primeiro jogo em casa, e eu agora não me lembro com quem foi, não sei se não foi com o Rio Ave, mas nós só fizemos depois mais um jogo, foi em Portimão, ganhámos, acabámos por nos conseguir apurar. A eliminatória com o Basak cair é que se calhar foi também aquilo que percebeu. Essa aí que se calhar as coisas... Essa que tínhamos ganho em casa, 3-1, e depois perdemos lá 4-1, perdemos lá 4-1 e 5 golos de bola parada. 5 golos de bola parada. E cá tínhamos feito um jogo, aliás, há um penalti a nosso favor que o árbitro não dá um contra nós, mas depois não dá um a nosso favor, e já era 4-1 também. Mas não era um... O contexto não era fácil. Eu lembro-me que
que nós no primeiro jogo que fazemos em Aves, a equipa é toda assobiada, não era a equipa que era assobiada, havia ali uma ruptura entre o presidente e os adeptos, que é público. Que é público e durou ainda depois muito tempo. Eram alturas difíceis para o Sporting e para nós também foram. Mas eu sinto que eu não estava preparado para aquele desafio. Se fosse hoje, eu ia lidar muito melhor com todas as situações. Se fosse hoje, não aceitaria? Ou não aceitaria, mas se aceitasse, eu lidava melhor com as situações. Sim. Mas os resultados não quer dizer que fossem melhores ou piores, porque a verdade é que desse plantel depois há muito poucos jogadores que foram campeões no primeiro ano com o Ruben. Há o Coates e do 11 que o Ruben usou, só há o Coates. E o Silas ainda chega a chamar Eduardo Quaresma, TT, Mateus Nunes à equipa A, que depois acabariam... O Mateus não podia, até janeiro não podia jogar, porque estava ali com um problema de inscrição. Mas o Mateus treinava muitas vezes connosco. Depois havia muitos que iam treinar connosco. E eu ia perguntar, obviamente, já falou dele aqui, Bruno Fernandes, que acaba também perde-o em janeiro, mas queria que falasse um bocadinho sobre ele. Depois também perdemos o Bruno. É isso. Também não ajuda. Porque também era um jogador que se calhar recriou um bocadinho de forma inversa a relação que tinha com Jorge Jesus, porque ele era um jogador que falava muito sobre o jogo, e chegou a dizer quando ele saiu que precisava de 3 jogadores para o substituir, um para marcar golos como ele, outro para organizar o jogo como ele e outro para defender como ele. Que jogador foi Bruno Fernandes para si? O Bruno Fernandes foi o melhor jogador que eu treinei até hoje, porque ele fazia tudo bem, mas o Sporting precisava mesmo de o vender e o Bruno também queria muito sair. Era difícil manter o Bruno, mas para nós foi mau, não é? Porque o Bruno realmente era um jogador que nos dava muitos pontos, e numa fase onde tu se calhar não tens tanto tempo para treinar, é preciso ter esses jogadores que te resolvem jogos. Sim, e que são dão um farol pontos, da equipa, no fundo. Porque se nós temos, por exemplo, o Bruno Fernandes, provavelmente continuaríamos, não éramos eliminados na Turquia. Mas lá está. Sim, são circunstâncias, não é? Sim. E tem contado até uma história de que ele, mesmo no final dos treinos, continuava a fazer remates, apostas com o Max, de remates à baliza, de livres. Isso mostra também o profissionalismo de um jogador como ele, não é? Sim, essa é uma das coisas que eu falo várias vezes, até porque hoje em dia nós temos imensas coisas, muitas métricas, estamos sempre a olhar para as métricas, e o Bruno Fernandes desafia isso tudo. Porque eu às vezes tenho algumas guerras com os meus preparadores físicos, com os fisiólogos, porque eles dizem, já passa muito tempo. O Bruno acabava o treino e o Bruno ia sempre finalizar. E quem diz o Bruno, há muita gente assim, porque todos os gestos técnicos têm que ser constantemente aperfeiçoados, e só se aperfeiçoa se treinar, se executar várias vezes. E o Bruno faz isso a toda hora e de certeza continua a fazer, porque a maneira do Bruno bater na bola não é só porque nasceu com ele, mas ele é um jogador que adora finalizar, que adora treinar, que adora preparar-se para quando chegar aquele momento na competição, que pode ser só uma vez num jogo, ele aproveita. Preparado. Ele está preparado, mas está preparado porque se prepara. E esta é uma das coisas que eu acho também que no treino que se tem que fazer muitas vezes. Silas, para fechar, nosso tempo chegou ao fim, estamos nos 90+3. Queria-lhe perguntar algo que perguntamos a todos os nossos convidados, que é o que é que ainda lhe falta fazer no futebol? Já vos disse que um dia gostaria de treinar a formação, essa é uma das coisas que eu quero fazer, mas mesmo assim ainda quero treinar uns bons anos, porque eu sinto que estou mais preparado agora. Naturalmente que as coisas às vezes correm melhor, outras pior, mas sinto-me muito mais preparado. Ainda me falta fazer muitas coisas, não sei o quê, mas ainda me falta fazer muitas coisas. E depois, um dia mais tarde, formação. Gostava mesmo de treinar na formação, porque eu sinto que tenho, e tenho o nosso historial enquanto treinadores diz isso. Nós temos vendido muitos jogadores durante o tempo que trabalham connosco, muitos, e temos desenvolvido muitos jogadores. Ainda agora no Leiria acabámos por vender o Alisson para o Sporting. Acabou por ir um jogador para o Chicago Fires por 4 milhões e pouco, e houve outro que não foi vendido a meio do ano, mas depois acabou por ir para o Cruzeiro,
que agora está no Rio Ave, que é o Rian. Pusemos mais 3 ou 4 na Primeira Liga, no Mafra pusemos 9. Nós sentimos que temos também essa vocação. Uma vocação a Jesus também. Sim, e eu acho que é uma das obrigações dos treinadores. Vi o Alisson em meio ano no Nápoles. Como... O Alisson é um caso muito especial, porque ele tem algo que é... Ele cria impacto no jogo sempre que toca na bola no último terço. E eu acho que ele faz isso tanto em Leiria, como no Sporting, como no Nápoles. E sobretudo a entrar vindo do banco, não é? Com o ritmo de jogo ficar um bocadinho mais organizado. Eu acho que mesmo durante o jogo, connosco, ele, quando nós chegámos, ele não era titular, depois acabou por ser, porque eu via, cada vez que ele agarra na bola no último terço, ele cria impacto. Faz a diferença. Só que ele faz aquilo onde quer que seja. Portanto, eu não sabia que o Alisson ia estar no Nápoles, mas sabia que o Alisson ia chegar ao Sporting e se tivesse minutos que ia ter impacto. E teve. E se calhar não teve mais, porque não teve mais minutos. Sim. Quanto mais minutos ele tenha, mais impacto ele vai ter. E no Nápoles acho que é a mesma coisa. É um jogador muito especial que no último terço é muito explosivo e depois quando sai do drible remata forte também. E é difícil de o parar nos primeiros metros. E se ele nos primeiros metros estiver ali perto da área, é muito difícil de o parar. E ele faz isso em qualquer divisão. O Silas, que aprendeu com o Mourinho aquela história de 1 metro, com o Alisson tem que ser se calhar mais de 1 metro. O Alisson dizia, não, vai para cima. Podes ir à vontade. Podes perder à vontade, vai para cima. É isso. Silas, agradecer-lhe imenso por esta partilha, por esta hora e meia de partilha de vivências de balneário, de muita influência que teve de vários treinadores. Foi sem dúvida uma ótima conversa. Obrigado. Eu. Muito obrigado. E esperamos que em casa aí também tenham gostado de cá estar. E um abraço a todos e até para a semana. Mais 3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.